Olá a todas vocês, olá a todos vocês, essa é a Rádio Freud, eu sou o Leandro dos Santos, um psicanalista que idealizou esse projeto, essa ideia já há algum tempo, e a gente tem produzido capítulos que são disponibilizados quinzenalmente, tanto no YouTube quanto no Spotify, e hoje a gente está iniciando mais um capítulo e eu quero abrir um parênteses nesse capítulo, até pensando na sequência dos capítulos anteriores. Eu sempre sugiro para que as pessoas assistam na sequência, serão 20 capítulos, do 1 ao 20º. A ideia é tentar demonstrar um pouco da obra freudiana, impossível demonstrar tudo, é uma obra gigantesca, são alguns recortes, e hoje especificamente eu quero demonstrar para vocês a importância de um tema que inclusive o senso comum sempre comenta, né? O Freud só pensa em sexo. Meu Deus, esse homem é um pervertido, tudo para ele é sexo. Então eu queria falar da sexualidade em Freud, que é um tópico muito importante. Freud tem muita coisa escrita, eu separei alguns textos aqui, disponibilizei aqui nessa listinha, é muita coisa, realmente não dá para a gente se lembrar de tudo, mas aqui eu acho que eu consegui fazer um bom recorte e eu vou tentar amarrar esse recorte com esses vários textos com a coisa clínica, com a clínica cotidiana, com a clínica do dia a dia, enfim, com a realidade do consultório de maneira acessível para que quem ouve, para que quem assiste, né, a Rádio Freud possa ir entendendo aos pouquinhos e avançando. Claro que quando a gente lê ou ouve algo sobre Freud, a gente sempre se interroga, e eu acho essa uma boa ideia. Por que não? Às vezes, nos interrogando, a gente consegue também avançar um pouco na vida. Vamos lá, então. Bom, então eu queria começar por um elemento crucial. Todo mundo fala que o Freud só pensa em sexo. Na língua portuguesa, sexo, sexualidade é meio que sinônimo. Ah, poxa vida, ele falou em sexualidade, então ele está falando em sexo genital, é um sinônimo. Não é bem assim. Não é verdade. Quando Freud fala de sexualidade, ele está falando de prazer. Então, prazer, freudianamente, remete a eros, que, por sinal, né, na língua portuguesa também, leva a erótico. Aí qualquer pessoa poderia dizer, tá vendo? Só pensa no prazer sexual genital. Não. Freud dizia que a maneira como o ser humano se conduz na vida erótica diz da maneira de como ele se relaciona com o prazer, também genitalmente, não só genitalmente. Então, eu gostaria de marcar novamente, quando Freud fala de sexualidade, ele não está falando de sexo genital, no sentido de penetração, intercurso, fornicação. Não, isso é um detalhe da vida amorosa, da vida de prazer, por que não, claro, mas isso não é o todo. Nós extraímos prazer de cada coisa da vida, evidentemente sem nos darmos conta. Isso pode ser pensado a partir de um conceito de Freud, um conceito muito importante que eu gostaria de destacar, tem até um texto do Freud que diz sobre isso, que é a pulsão. A pulsão é um elemento que Freud inventa, que ele precisa inventar conceitos para ele ir amarrando as coisas, e ele inventa esse conceito para nos diferenciar dos animais. Então os animais, eles têm instintos, instinto de sobrevivência, instintos a partir das necessidades orgânicas, fome, sede, perigo, ataque, defesa. O animal é um animal instintual. E quando o animal quer procriar, quando a fêmea está no cio, né, na maioria dos casos, o macho entra em contato com essa fêmea, eles se enamoram lá, depois se acasalam e consecutam o intercurso sexual deles, dos animais. A fêmea pode ficar prenha, ter um filhote, enfim, não importa. Os homens não são da mesma ordem. Por quê? A relação com as coisas não é guiada pelo instinto, é guiada pela pulsão. Isso é muito importante. Ou seja, voltando ao que eu já disse em capítulos anteriores, a relação é pulsão-objeto, Leandro e objeto. Aquilo que leva a minha libido até esse objeto, essa energia vital, é o que a gente chama de pulsão. Então a gente não consegue pensar em instinto, porque instinto seria, vamos dizer assim, homogeneizante, seria igual para todo mundo. Não, a pulsão é particular. A pulsão ela é única de cada ser humano. Ele tem uma relação com o objeto, ou aspira a ter, de completude, de prazer absoluto. Então, a ideia é buscar prazer nesse objeto. Será que dá sempre? Obviamente que não.
Obviamente que não. E a psicanálise lida com isso. Ok, quando consegue se aproximar ou até chegar eventualmente é uma coisa. Mas e quando não consegue? Como isso fica dentro da pessoa? Fica quietinho lá, fica numa prateleira, trancado? Não. Fica pulsando, daí o termo pulsão. Então, lá no comecinho, lá das descobertas de Freud, ele lança duas ideias muito interessantes, que o nosso inconsciente, ele é consciente e inconsciente, aliás, as duas coisas. A gente tem uma parte manifesta, olha, manifesto, deu para ver, olha, você ouviu, puxa vida. E uma parte latente, que em português seria latejando, latente, tum, 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 por dentro. Evidentemente, a gente está falando também de um dos aspectos da pulsão. A pulsão fica pulsando dentro da gente, ou seja, essa vontade de atingir o objeto é algo absolutamente humano e começa lá atrás, lá na criancinha, lá junto da mãe, do pai, do irmão, etc. A criancinha já não é movida pela necessidade. A criança tem a primeira mamada, logo na maternidade. Ela é separada da mãe pelo cordão umbilical, então os nutrientes, etc., não chegam mais pelo cordão umbilical para ela, as veias cavas, o estômago, etc., começa a ficar vazio, ela sente esse vazio e ela chora. Esse choro é um apelo a alguém. Na nossa cultura, muito comum, a mãe, né? Até porque a mãe vamos dizer assim, destacada como esse ser que vai cuidar, etc., que o bebê é algo muito importante para ela. Então, nesse sentido, a fome desse bebê se transforma em choro, que se transforma em apelo e que a mãe interpreta, ele está com fome, vou dar o meu peito para ele, ou eventualmente mamadeira. O bebê se completa com esse leite, sente condições, sensações, né, e em condições muito favoráveis, ele arrota, depois ele deita e dorme. Isso vai acontecer de novo. Então, isso foi a primeira mamada, a primeira experiência de satisfação. A outra experiência já é uma significação do bebê a partir dessa primeira, que vai até a morte dele. Então, para o bebê, essa experiência de satisfação, essa relação com a mãe poderia ser algo objetal que o nenê idealizou, falou, puxa vida, é assim que funciona, eu quero mais disso. E aí o nenê vai aprendendo, que também é uma coisa cultural, como é que ele demanda essas coisas à mãe. Nesse sentido, quando a gente pensa em sexualidade humana, em Freud, evidentemente, não é tão diferente dessa primeira experiência fundamental, ou seja, algo que eu quero muito, dependo do outro e dependo da minha fantasia, fundamentalmente. Porque mesmo na fantasia, se a gente pegar a masturbação, por exemplo, o outro está presente dentro da fantasia. Ninguém se masturba pensando em si mesmo. É o outro, via de regra, com aquele que está fantasiando. Então a fantasia é algo muito importante, a gente já falou disso em capítulos anteriores. A fantasia é algo muito importante e ela atravessa a nossa relação com o objeto. Eu até ousaria dizer, ela cria objetos. Objetos para satisfazer o quê, Leandro? Mas para que criar objeto? Porque nós temos um vazio, talvez até um vazio existencial, e a gente fica tentando tapar com várias coisas da vida cotidiana. Então nós não nos guiamos pela necessidade. Eu estou falando bastante, eu posso ter sede, vou tomar essa água. Ela afeta a minha sede, óbvio, claro, é uma questão biológica, mas não é só a sede. Eu posso estar pensando na minha imagem, se eu não tomar água, vou ficar com a garganta seca, minha voz vai ficar horrível, então, meu Deus, deixa eu tomar essa água para que a câmera possa me filmar numa condição melhor e o outro que me assiste pode gostar mais de mim. Isso é pulsão. Isso é pulsão, isso é narcisismo também, já falamos disso bastante vezes. Então, a gente não poderia deixar de pensar a sexualidade também dessa maneira. Pela via da fantasia e por uma questão objetal e, claro, uma questão pulsional. Bom, vamos lá então. Eu listei aqui detalhadamente, fui me recordando, fui colocando alguns tópicos para que eu possa apresentar para vocês e poder articular com a realidade da vida cotidiana, com aquilo que ocorre no consultório, por que não? Então vamos lá. Eu separei alguns textos, para ser mais exatos, 9 textos, 9 trabalhos de Freud que dizem da sexualidade. Não é a totalidade, evidentemente, tem muito mais do que isso, mas eu acredito que esses 9 textos na sequência, no final a gente vai ter um solo fértil
para a gente poder aqui, enfim, metabolizar, teorizar, né, refletir sobre as razões pelas quais Freud, para além das denominações, dos conceitos que ele tinha lá no começo, como vocês viram nos capítulos anteriores, ele parte para um aspecto mais metapsicológico. Quando Freud chama de metapsicologia, esse momento histórico da obra dele, ele está dizendo, bom, eu vou operar com os conceitos, eu vou brincar com os conceitos, vou fazer associações, vou tentar fazer amarrações, enfim, eu não vou ficar muito rígido no sentido de teorizar sobre aquilo que eu vejo na clínica. Então Freud fazia muitos experimentos conceituais, uma coisa bem interessante. O Freud nunca teve a pretensão de dizer, eu trago a verdade, aqui está tudo fechado, está tudo certo, já acabou. Ele nunca falou isso. Ele sempre falou, não, uma coisa que vai se desdobrando, novos pesquisadores vão chegar, novas descobertas, vai se amarrando com o que a gente já falou, às vezes a gente precisa descartar o que nós falamos. Então, eu peguei uma sequência de textos, e o primeiro texto dele é um texto muito famoso, que no final da obra dele, ele mesmo, num tom de autocrítica, puxa, não é bem assim, mas é um texto que deve ser lido com uma certa leniência, favorecendo Freud, porque foi uma tentativa de falar de algo que não devemos nos esquecer. Era um tabu em 1905, meu Deus do céu, seria minha bisavó. Eu imagino minha bisavó falando disso com um médico. Então, Freud traz a sexualidade humana nesse momento. Por quê? E por que ele traz a sexualidade humana nesse momento? Enfim, porque ele já vinha pesquisando, já vinha descobrindo clinicamente, no seu consultório, com as histéricas, fundamentalmente, que as questões lá do passado não se resolviam, ficavam pulsando dentro dessas pessoas e voltavam 20, 30 anos depois, pulsando da mesma maneira. Na relação com ele, elas se reeditavam. Então Freud diz, bom, então as experiências sexuais, de novo, gente, não é a questão genital, sexual, a experiência de prazer. E claro, desprazer, não ter obtido o prazer esperado, isso fica se acumulando dentro de cada um de nós. Isso de vez em quando sai para fora. Esse sair para fora é onde o analista incide. Ele escuta e toca nisso. Então isso é muito importante. O Freud está construindo a sua teoria, depois no capítulo posterior eu vou falar da técnica, depois ele vai sistematizar, vai apresentar para as pessoas, bom, o que o analista faz com isso tudo? Ele só observa a sexualidade humana? Não, ele intervém em certos elementos, momentos, certos episódios clínicos nos quais o paciente se beneficia, fala, puxa vida, então é isso. Então, o primeiro texto são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Nesse texto, que é um texto clássico de Freud, ele então parte desse pressuposto que eu comentei aqui com vocês, que a sexualidade ela vai além do genital. Então, as coisas que nos dão prazer na vida, Freud pareia ao genital. Quando Freud escreve, por exemplo, sobre masturbação, qualquer movimento rítmico tem um tom masturbatório, ou seja, um tom de extrair prazer de algo ritmado, contínuo e que é muito particular daquela pessoa. Quem está olhando de fora não entende, né? Um tique, por exemplo, uma mania, as coisas banais, né? Para o Freud, isso é sexual porque traz prazer. Não necessariamente ele poderia ser pareado com algo genital. Então, quando Freud fala da pulsão, especialmente nesse texto, né, as pulsões e suas vicissitudes, o Freud tenta dar um status, né, uma dignidade a esse texto, né, a esse conceito, tentando demonstrar que a pulsão ela é algo que opera no limite, ele diz assim, essa frase dele, entre o somato e o psíquico. O que significa isso? Somato e psíquico. Somato, soma, corpo, e psíquico, claro, dimensão psicológica. Tem uma parte nossa biológica que é puramente somática, é óbvio, está no corpo, evidente, e tem uma parte psicológica. Ou seja, aquilo que é da necessidade dentro da gente, por exemplo, fome e comida. Você precisa de comida para matar sua fome, ok? Mas não deveria existir obesidade, porque as pessoas deveriam parar de comer quando acabasse a fome. A gente sabe muito bem que as pessoas não comem só pela fome. Você já pode estar pensando, bom, Leandro, então também as pessoas não transam só por um instinto sexual. Não, até porque não existe o instinto sexual. Mas, Leandro, o ser humano precisa procriar. Bom, atualmente o que a gente mais vê é gente não querendo procriar.
Então não é instintual. Um outro instinto que as pessoas defendem com unhas e dentes é o instinto materno. Como se toda mulher, por ser mulher, teria um instinto materno e desejaria imensamente ficar grávida e cuidar dos filhos. Gente, isso não se comprova no consultório psicanalítico. Isso não se comprova, não é verdade. Isso é uma criação cultural, social, e a gente sempre defende com unhas e dentes, porque no nosso imaginário é a continuidade da raça humana. Mas nos últimos tempos, basta observar. As pessoas têm cada vez menos filhos. Então, onde foi parar o instinto materno? Então, a psicanálise sempre desconfia dos instintos. A pulsão seria a prova de que cada um tem ou tenta ter uma relação particular com o objeto que não tem a ver com o instinto, não tem a ver com a necessidade. Bom, o Freud parte, então, nesse texto, né, ele vai tentando demonstrar, um texto longo, depois quem tiver interesse vale a pena ler, é um texto bem médico, né, esse ser humano extrai prazer assim, assado, tal, aí ele fala dos fetiches, das questões sexuais mais aberrantes, enfim, mas ele tenta demonstrar uma coisa que eu acho muito importante, que o que leva alguém a um consultório, primeiro se queixa do outro, né? Todo mundo chega no consultório se queixando do outro, isso dura um tempo, depois a pessoa se liga que ela, na verdade, vai se queixar dela mesmo, ela vai se queixar das dificuldades que ela tem. Uma das dificuldades que o Freud fala é uma dificuldade em obter prazer na relação com o objeto. Isso é a cara da neurose. Isso é a cara da neurose. Tanto a neurose mais tradicional, né, a histeria, a neurose obsessiva, ou até mesmo a fobia, são seres humanos que se queixam. Poxa vida, eu não estou conseguindo desfrutar, usufruir do prazer como eu esperava. Então, se a gente voltar lá atrás, nos capítulos iniciais, quando eu falei da filha do Freud, que pergunta a ele, pai, o que é uma pessoa feliz? Ele fala, aquele que pode amar e trabalhar. Né? Que não é bem amar no sentido simplório, e nem trabalhar também no sentido simplório, mas amar nesse sentido, na nossa relação objetal. Por que a nossa vida sexual, na hora, na consecução, ela parece aquém da nossa fantasia? Aí o Freud começa, claro, a pesquisar, meu Deus do céu, né? Mas o que o ser humano faz? Então ele fica com a fantasia. Aí Freud vai lá no bebê e ele começa a pensar o bebê, como é que o bebê extrai prazer. Então eu falei alguns minutos atrás, o bebezinho mama na mamãe, ele sente prazer, chupeta, mamadeira, tal. Só que tem um detalhe. Essas coisas são externas e voltam para ele, mas é muito comum os bebezinhos, depois de um pouco tempo, estarem chupando o próprio dedo. Chupa o dedo do pé, chupa o próprio dedo, põe o paninho na orelha. Freud diz que isso são tentativas muito humanas de extrair prazer do próprio corpo. Então, o prazer no corpo do outro, queira ou não, ainda é algo novo. Então, o nenezinho está muito centrado em si mesmo. Isso, claro, com o tempo, isso vai se modificar, ele vai para a creche, vai ter a avó, vai ter o pai, vai ter os irmãos, sei lá, isso vai se modificar, naturalmente. Mas, nesse momento, o bebezinho está fixado no corpo dele e ele extrai prazer de várias formas. Então, Freud chama o bebê de perverso polimorfo. O que significa isso? Quando eu não consigo ter prazer no mundo externo, eu respondo com uma fantasia. Leandro, dá um exemplo. Fácil, posso dar vários. Vou dar o mais comum. Ô, Leandro, eu tive um sonho essa noite. Você sonhou com o quê? Eu sonhei que eu chegava na cara do meu chefe, punha o dedo assim na cara dele e falava um monte de verdades. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não me valoriza, porque você não sabe cuidar do seu time, porque você tem um caso com a fulana de tal, isso é uma vergonha, você é homem casado. E a pessoa fala. Aí eu pergunto, e esse sonho te desperta alguma coisa, te evoca? Aí ela começa a falar do chefe e ela diz que na realidade o dia a dia com o chefe é totalmente diferente. Então o que um psicanalista deduz? Como ela não consegue fazer isso com o chefe, que essa talvez seja a verdade, por X ou Y razão, não importa, ela gostaria de descarregar no chefe isso que ela julga ser verdade. Ela não consegue, o que acontece? Ela sonha com isso. Então lá no capítulo 3, 4, 5 eu falo dos sonhos. O sonho é a realização de um desejo insatisfeito, uma tentativa de realizar um desejo insatisfeito. No caso dessa paciente hipotética, o que significa?
Poxa vida, ela gostaria de falar isso tudo para esse chefe. E ela não consegue. Então, o resultado, o ser humano ele tem um jeito de melhorar a realidade, ele fantasia. O bebezinho fantasia chupando o dedo, uma experiência de satisfação dele mesmo, enquanto ele chupa o dedo, provavelmente ele está fantasiando. No caso da psicose, isso se aplica à neurose. No caso da psicose, entraria, por exemplo, um delírio, entraria uma alucinação, mas tem a mesma função. Tentar adaptar a realidade ao nosso psiquismo. Então, quando eu não gosto da realidade, eu crio uma fantasia no meu psiquismo e, com isso, eu não sofro. Eu tenho prazer. Você vai ver. Na vida sexual, você não vai dar bola para mim, você não vai sair comigo, você vai ver. Na minha fantasia, você vai fazer tudo o que eu quero. Vocês podem estar pensando, e com razão, uma coisa super infantil. No nenê, ok. Mas adulto, você chupar seu polegar? Você ficar deitado em posição fetal? Tem algo complicado aí, né? Então, por que será que esse infantil, lá do perverso polimorfo, está presente dentro da gente? Como vocês são sagazes, meus ouvintes, meus espectadores, vocês podem estar pensando, então, Leandro, aquele prazer que o bebezinho tem no corpo, ele leva para a cama quando adulto? Leva. Puxa vida! E ele conta para a parceira, para o parceiro? Aí depois o Freud vai falar de uma coisa chamada inibição, que a gente vai falar daqui a alguns capítulos. A gente não consegue pôr a fantasia em ato. Por isso que é muito surpreendente. Às vezes o que nós gostamos na cama diz de como nós funcionamos na vida. Eu sempre falo, o que você faz na cama, você faz na vida. Só que na maioria das vezes a gente não consegue propor, ou pedir, ou demandar, ou sugerir ao parceiro, à parceira, aquilo que a gente gosta. Agora vem a pior parte. Vou jogar um caminhão de tempero dentro da panela. Tem a fantasia do parceiro, da parceria, e aí? Como é que faz? Como é que duas pessoas se juntam? Como é que se junta duas fantasias se os objetos são distintos? Era isso que o Freud tentava, vamos dizer assim, problematizar nesse texto dos 3 ensaios sobre a sexualidade. Então, como é possível o encontro humano, a copulação, aí sim, o genital, como é que é possível chegar se antes disso tem um monte de fantasia? Tem um monte de desejos, por que não? O desejo é algo mais humano, até anotei aqui, como humano fantasia. Tudo bem, fantasia é humano, mas tem a realidade, não tem como. A realidade em si nem existe. Qualquer filósofo, qualquer estudante de filosofia de primeiro ano diria, Leandro, a realidade em si não existe. Claro, entendi isso. Mas como é que a gente faz para lidar um pouco com a nossa fantasia e para que isso não pese no outro, no parceiro ou na parceira? Como é que a gente pode causar um bom encontro? Então, a sexualidade, o aspecto genital é o final da equação. Será que houve um bom encontro? Às vezes houve um bom encontro sem os dois nem pensarem também, não é uma coisa racional, vamos fazer assim, não. Uma coisa que é o que o senso comum chama de química, né? Uma coisa de pele. A gente não entende porque as pessoas se aproximam e se mantêm próximas. O consultório mostra o quão difícil é separar. Quão difícil é separar. Lá no advogado, no cartório. Não, antes do advogado e do cartório. O quão difícil é separar do objeto. Então a gente se relaciona com objetos. O Freud dizia num texto sobre a psicologia das massas, que mais para frente eu vou falar muito desse texto, o outro é sempre um objeto para a gente, um parceiro, um rival, um competidor, um opositor, um objeto sexual, alguém ou algo no qual a gente vai descontar nossa agressividade. Depois o Freud falava em mal-estar na civilização. O ser humano vai tomar as posses, vai humilhá-lo, vai submetê-los aos desejos mais sórdidos. Então, isso tudo é reprimido e fica pulsando dentro da gente. O caminho da sexualidade, no sentido erótico agora, é uma maneira de colocar isso para fora. O que o Freud está tentando demonstrar nesse texto é que não é fácil. Freud prossegue, logo depois do texto sobre os 3 ensaios, ainda, claro, evidentemente tomado, né, pelas pesquisas com a histeria. Ele tem um texto bastante importante na obra dele, bastante assim revelador do que a gente chama de fantasia, afinal.
Nos capítulos anteriores eu já vi demonstrando que a fantasia é uma resposta frente à dureza da vida, à castração, lá no Édipo, porque a gente não consegue tudo que a gente quer. Ok. Mas como que isso se realiza? E aí o Freud escreve um texto curto, chamado As Fantasias Histéricas e Sua Relação com a Bissexualidade, texto de 1908, ou seja, só um ano depois, aliás, 3 anos depois dos 3 ensaios. Bom, o título é longo, né? Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade. Então vou começar pela bissexualidade. Para o Freud, todos nós somos bissexuais. Ou seja, todos nós poderíamos extrair e obter e dar prazer para um homem ou para uma mulher, por exemplo. Independe. Mas, Leandro, mas e a heterossexualidade? E a homossexualidade? Para o Freud, nós somos bissexuais. Entretanto, a cultura, o social impede, imagino isso na época do Freud. Hoje uma pessoa falar que é bissexual ainda causa algum estranhamento. Imagina há 120 anos atrás. Seria um absurdo. Porque não, ele tem que ser heterossexual e se ele for homossexual ele está errado. Provavelmente era essa a visão na época. Freud não tinha esses preconceitos e de fato ele foi teorizando, foi escrevendo e ele disse: uma parte do nosso desejo, vamos dizer, uma dimensão fica profundamente recalcada, profundamente reprimida pela repressão social. Então, desde pequenininho eu vou aprendendo a menina, eu gosto da menina, ou eu gosto do menino, etc. O homem, a mulher, eu vou entender, tá aqui o meu desejo, mas dentro da gente pode ter outra coisa. Pode estar pulsando outra coisa. Então, o Freud percebe nas histéricas da sua época, muito provavelmente também lá com Charcot, em Paris, ele percebia algumas manifestações histéricas de conversão, vamos dizer assim, algumas cenas histéricas, umas coisas meio teatrais, histriônicas, na qual ele chega a uma conclusão de que a histeria ela tem muito de virilidade. Curioso, né, dizer isso, né? Mas uma histérica é viril, mas a virilidade é uma coisa masculina, mas ele diz de alguma maneira que a histeria tem um lado viril significativo. Olha, gente, 27 anos que eu faço isso no consultório, posso afirmar que sim. Essa coisa de a mulher, o sexo frágil, a mulherzinha, coitadinha, nós sabemos que não é verdade. Então o Freud, nesse texto, ele traz uma fantasia de uma moça que uma das mãos dela tentava arrancar o botão da blusa, ou seja, colocar os seios dela à mostra, e outra mão tentava segurar. Não faça isso! Quase que como se outra voz dissesse: eu vou te abusar, vou te estuprar. Então, com essa cena, a moça trazia os dois personagens, o homem abusador e a moça abusada. Ela estaria nesses dois papéis. Então, as fantasias histéricas, elas são muito clássicas no consultório, no qual a pessoa ocupa papéis. O papel passivo, o papel ativo, e às vezes extrai prazer de um jeito que é totalmente diferente da persona que ela apresenta no social. Uma pessoa ativa, que define, que decide, e na cama gosta de ser passiva, submissa, gosta de apanhar, por exemplo, gosta de ser mandada. É muito interessante. Então essa divisão entre essas duas pessoas, que no fundo é a mesma coisa, fica assim, interrogando: meu Deus do céu, mas como eu gosto disso, mas como pode, mas eu não sou assim. Então, resultado muito comum na histeria, quando a pessoa se sente amando, é um grande enigma para ela, é uma dificuldade. Gente, eu posso afirmar clinicamente, alguns casos de histeria, a pessoa acabou se condicionando a sempre ser amada e desejada. É o caso das mulheres muito bonitas, muito sensuais, enfim, a gostosona. A gostosona, ela treinou e se treinou também a capturar o olhar masculino, ela fica presa nessa posição. É a famosa mulher que diz: os homens só querem me comer. Mas também como ela se apresenta, e aqui não tem nada de moralismo, tire essa mini saia, a gente não está falando disso. Como é que ela treina para despertar o desejo do outro, ou tecnicamente, como eu venho dizendo, como é que ela se treina, como é que ela se aprimorou para ser o objeto do outro. Eu vou me fazer de objeto. E aí ela fica presa no sentido de ser amada e desejada, só que ela não sabe amar. E talvez não saiba desejar.
Quando eu faço essas perguntas, às vezes as pessoas ficam perdidas. Agora, é interessante pensar como, nesse sentido aqui, mais uma vez, o sexual não é o genital. Ah, mas ela é uma gostosona que os homens ficam babando por ela e querem ir para a cama com ela. Verdade, 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 claro. Mas a gente está falando também de uma dimensão simbólica. Eu tenho poder. O homem quer ir para a cama comigo, mas na cama eu vou dominá-lo. Pode ser que a verdade dela seja outra. Pode ser que na cama ela goste de outra coisa, mas entre aspas, muito entre aspas, como se ela fosse o homem da relação, o homem da cama, mas ela é uma mulher. E como é que é quando ela se sente mulher? Ela separa do primeiro marido e com o segundo marido ela vira outra pessoa. Ou ela tem um amante, com um amante, ela adora porque é uma outra pessoa, mas não quer se separar do marido. Então, o resultado é... Nesse texto, né, o Freud desvela uma coisa muito importante, né? As nossas fantasias, elas quase sempre não têm nada a ver com a realidade. Quando elas chegam na realidade, ou quando nós percebemos, quando nós nos autorizamos, né, a ser responsáveis pela própria fantasia, via de regra a gente sente culpa. A gente sente vergonha, a gente sente o incômodo, a gente sente o desassossego. Meu Deus, eu não poderia estar sentindo isso. Mas como pode? Eu não poderia estar falando, mas eu gosto disso, oh meu Deus. Isso está presente no texto do Freud. Nesse texto, ele prepara o terreno para uma série de coisas, que depois mais para frente eu vou dizer aqui, da sexualidade feminina também, né? Da questão com o homem, com o pênis, com o falo. Por exemplo, nos meus 27 anos de profissão, sempre tive mulheres que sonhavam e contavam os sonhos que elas tinham um pênis, que era sempre grande e duro, nunca pequeno e mole. Eu nunca vi um homem sonhar que tinha uma vagina. Nunca. Nem criança, nunca. Então, Freud, nesse momento, começa a se interrogar. Bom, poxa vida, então essa coisa histérica, essa coisa da virilidade, será que tem algo a ver também, claro, com o social da época? Imagina, 1908, como que será que dava? Como será que era ser uma mulher? Então, Freud, nesse sentido, já se interrogava, até porque provavelmente ele atendia mais mulheres do que homens, ele se interrogava, então o que é uma mulher? Como é que alguém se torna uma mulher, né? Então, vale a pena pensar nesse texto como um texto preparatório para novas questões que vão surgir, alguns textos que eu ainda vou falar ainda nesse capítulo de hoje. Freud vai progressivamente se aproximando dessa questão. Então esse é um texto que eu indico com todas as forças, porque ele é um texto clássico no sentido de pensar a fantasia, que é que é o elemento central do interesse de um psicanalista. Bom, como é que essa pessoa fantasia, por sua vez, como é que ela lida com a vida de prazer, a vida erótica, como é que ela se conduz na vida erótica. Bom, ok, então agora eu quero prosseguir. E aí eu decidi abrir um parênteses, que é logo depois aqui também, agora 1907, também 1908, que é um texto curto do Freud, que é um texto que diz sobre as teorias sexuais das crianças. Bom, então vamos só retroceder um pouquinho. Então eu já disse várias vezes, bom, Leandro, aquilo que acontece lá atrás fica pulsando dentro da gente, a gente adulto traz parte desse passado. Sim, a gente traz parte desse passado, sem dúvida. Bom, então, como seriam as teorias sexuais das crianças? Por quê? Já que a gente diz que o bebê é um perverso polimorfo, ele extrai prazer do próprio corpo, ele vai crescer, etc., vai querer extrair prazer de outros corpos, óbvio, naturalmente, e ele também vai se interrogar sobre uma diferença dos corpos, né? Sobre uma diferença, vamos dizer assim, anatômica. Ele começa a perceber mulher, tem homem, né? Ele vê nos animais, o cachorrinho, a cadelinha, ele começa a perceber a diferença. Fala, espera aí, não é tudo uma coisa só. Então, ele começa inicialmente, lá atrás, a se perguntar, bom, que é uma questão existencial, né? Mas de onde vêm os bebês? Ele está falando dele. De onde eu vim? Quando você está mais velho, você não se pergunta de onde você veio, você se pergunta para onde você vai. Um bebê pensar na morte seria uma coisa muito estranha. Agora, uma pessoa mais idosa, ela não está mais preocupada em saber de onde ela veio. Ela quer saber para onde ela vai, que também não tem resposta. Por mais que todas as religiões tentem ofertar respostas, ninguém nunca pode garantir que a pessoa morreu e voltou para contar como ela. A gente não sabe, a gente só sabe que morre e o corpo acaba. Agora,
O nenenzinho não, ele olha para trás, ele quer saber, mas da onde eu vim? De onde vêm os bebês? Mas como que faz os bebês? Ah, o bebê tá na barriga da mãe. Ué, mas como ele entrou? Ah, o bebê com 9 meses ele sai da barriga da mãe. Ué, mas sai como? São teorias sexuais infantis. Gente, teorias sexuais, não genitais. Mas, por exemplo, ele fica sabendo um dia que tem sexo, ele ouve os pais dele transar. Ai, meu Deus, meu pai tá batendo na minha mãe. Né? Ele vai dando significações. Então, olha que interessante. O bebezinho é um pesquisador, sem a menor vergonha. Quando que começa a surgir essa vergonha? Quando que ele para de investigar? Por volta dos 5, 6 anos, que na nossa cultura coincide com o quê? A entrada no período escolar. Ou seja, então esse desejo de saber das coisas o faz um pesquisador, um cientista quase. Às vezes a escola, a partir dos 5, 6 anos, ela barra isso nele. Porque aí põe 30, 40 crianças numa sala, todo mundo tem que saber a mesma coisa, todo mundo tem que se interessar a mesma coisa. O professor está dando a matéria, agora a gente já sabe, é um objeto, se é uma relação com objeto, é uma relação para cada um. Freud depois vai ter vários textos sobre educação e escola e ele vai falar disso, eu vou trazer aqui também. A escola não poderia ser uma coisa homogeneizante. A escola não poderia ser uma coisa que já pressupõe um ritmo quase de fábrica. Né? Aquele filme famoso do Chaplin, lá, o grande... Tempos Modernos, aliás, né? Que ele fica lá apertando com a chave de fenda. Não é só uma crítica ao capitalismo, né? É a maneira como o capitalismo organiza as nossas relações. Né? Pink Floyd, The Wall... Another Break in the Wall, critica as escolas que deixam as crianças muito iguais e que, na maioria das vezes, impedem as crianças de serem criativas. Então, puxa vida, né? Esse texto do Freud traz para uma importância. Essas dúvidas existenciais, essas nossas interpretações, elas voltam na vida adulta? Vou dar um exemplo clássico. Quando eu era criança, eu vi meu pai e minha mãe transando, minha mãe gritava e eu achava que o meu pai estava batendo nela. Provavelmente, se isso ficar pulsando e for muito importante para essa pessoa, provavelmente isso vai ter que estar presente na relação sexual na cama. Um bate, o outro apanha, um tem que gritar. E o outro pode ou não ter prazer em bater. De novo, já falei isso alguns minutos atrás, essa é a fantasia de um. E a fantasia do outro? Será que o outro se encaixa nessa fantasia? Pode bater, eu grito, que papel eu devo encarnar? Por isso que é tão difícil. Por isso que a vida sexual, a vida de prazer, ela não é fácil. E aí, resultado nesse sentido, a fantasia é muito mais cômoda. Obviamente, eu estou falando da masturbação. E, obviamente, eu estou falando de uma coisa que vocês estão deduzindo, a pornografia. A pornografia te oferece essa fantasia. Não precisa ter encontro com o outro, não precisa se desgastar. Dá muito trabalho. Ixi. O Tinder é um bom exemplo. Por que todo mundo reclama do Tinder? Eu vejo meus pacientes, não param de reclamar do Tinder. A culpa não é do Tinder. O Tinder é um artefato tecnológico, um aplicativo que junta pessoas. Ah, mas só tem gente feia, mas só tem gente que não quer namorar e casar. Todo mundo se quer, tá todo mundo insatisfeito. Mas a culpa não é do coitado do Tinder. É que é difícil um bom encontro. E as pessoas precisam entender que para ocorrer um bom encontro, os dois precisam se esforçar mesmo. O termo é esse, é se esforçar. Não é outra coisa, não. Então, quando o Freud traz esse texto das teorias sexuais das crianças, todos nós fomos crianças e todos nós temos teorias sexuais, não só no sentido genital também, mas, por exemplo, no amor, nós temos teorias no amor. Amar é sofrer, amar é ser abandonado, amar é o outro cansar de mim, amar é eu não deixar o outro em paz, o outro tem que estar grudado em mim, falando que eu sou lindo a vida inteira. Precisa ver se você acha alguém que aguenta isso, né? Precisa ver, precisa dar uma pensada nisso aí. Será que é viável esse plano? É um plano infantil, né? Será que é possível? Bem, prosseguindo então agora, Freud, alguns anos depois, começa a se interessar também pela dimensão do masculino, afinal, falou tanto de mulheres, tanto de histeria. Freud começa a se interessar, afinal, pela psique do homem, o homem no amor, ou mesmo o homem no sexo, a sexualidade masculina. E ele escreve 3 textos, ele chama de 1, 2, 3, de contribuições à psicologia do amor. Então, primeiro, vamos lá. Um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens. Então, olha que título.
Um tipo especial de escolha de objeto feito pelo homem. Então, escolha de objeto, ou seja, a gente não escolhe de graça nenhum objeto, tem uma razão pulsional. Aí o Freud está se perguntando, será que os homens têm algo em comum? Freud não era muito de generalizar, mas ele trazia o que a clínica dele mostrava. Então, a primeira coisa que ele define nesse texto, que é um texto muito interessante, ele acha que o homem pode se interessar por 4 tipos de mulheres. Né? A primeira mulher seria a mulher comprometida. Olha que interessante. O homem só tem interesse por uma mulher que é comprometida, marido, amante, noivo, namorado, não importa. É comprometida, o homem se interessa. E aí o Freud se interroga por quê. E aí ele chega à conclusão que é uma coisa edipiana. No fundo, ele quer tirar a mamãe do papai. Ou seja, a mamãe é a mulher comprometida com o papai, ele quer separar os dois e quer ficar com a mamãe. Isso não é muito difícil de ver nas crianças, super fácil. A questão é, por que esse menininho de 2, 3 anos que empurra o papai e fala mamãe é minha, por que depois na vida adulta ele só vai ter interesse exclusivo, pode chamar de tesão ou não, mas ele só vai ter interesse exclusivo quando a mulher é comprometida. Então ele tem mais interesse em ganhar do rival, que esse homem que seria o dono dessa mulher, do que da mulher em si. Naturalmente, vocês também podem estar pensando, mas Leandro, isso também vale para as mulheres. Sim, só interessa quando o homem é casado. Tenho certeza que vocês já pensaram em vários exemplos. Mas por que a pessoa fica presa nisso? Essa é a questão. Isso pode ser uma aventura, pode ser um prazer, tudo bem. Mas a pessoa fica presa. Eu só quero isso, só quero exclusivamente essa relação de objeto. Então esse é o primeiro. O segundo seria a mulher de má reputação, o que popularmente chamamos de puta. Né? Então é a famosa expressão no Brasil, tirar a puta da zona. Né? Isso nos anos, sei lá, 40, 50, 60 era muito comum. Vou tirar a Maria Furacão da zona e vou transformá-la em Senhora Santos, por exemplo. Então você não vai ser mais Maria Furacão, você vai ser Adelaide Santos, você vai ser a minha mulher, vou te dar um sobrenome, vou te dar uma dignidade, mas tem uma questão, né? O sujeito quer consertar essa mulher, quer colocar essa mulher na linha, nos trilhos. Então, na verdade, inconscientemente, ele gostaria que ela continuasse sendo a Maria Furacão. Que são os homens que têm muitos ciúmes, chega com biquíni minúsculo, vamos na piscina, no clube. Nossa, mas eu comprei um biquíni para você. Isso não é um biquíni, são algumas linhas amarradas, meu corpo vai ficar toda à mostra. É isso que ele quer. Percebe como a questão do objeto não tem nada a ver com a moral, com os bons costumes, nada a ver. Então ele se interessa quando a mulher é puta. O terceiro tipo de mulher é o contrário, é a santa, é a dama, é a mulher púdica. O homem só se interessa pela mulher púdica. Que em português também eu adoro esses ditados populares, essas expressões, a moça boa para casar. Tem um moço bom para casar também, né? O homem só tem interesse nesse tipo de moça boa para casar, porque ele sabe que ela nunca será uma puta. Evidentemente, nos dois casos, a puta e a santa, evidentemente a gente poderia pensar, claro, no desejo. Uma seria uma mulher desejante, que sabe o que quer, que vai atrás do que quer, e a outra ao contrário, que reprime o próprio desejo e, em muitos casos, se submete a esse homem. A quarta modalidade seria a mulher que precisa ser salva, talvez uma mulher de outra classe social inferior, uma mulher que precisa ser salva porque tem uns parafusos a menos na cabeça, não tem responsabilidade, não sabe lidar com as coisas da vida, o homem vai salvá-la. Vai salvar ela, a família dela, os pais, né? É muito comum a gente ver isso, né? Eu vou trabalhar, vou ter dinheiro e vou ser o provedor. Então, olha que interessante. Dos 4 casos, tem uma fantasia masculina e tem algo que acende o desejo masculino. A pergunta que fica é, mas as mulheres, essas 4 mulheres, elas aceitam isso? Elas gostam disso? Elas se coadunam com isso? Elas se encaixam nesse papel? Essa é a questão. Pode se encaixar no começo e às vezes pode parar de se encaixar. É aí que a pessoa chega numa análise, ou em alguns casos até a gente chama até de um tratamento específico, parcial, mas às vezes muito importante, que é a terapia de casal. Às vezes o tesão do sujeito está por aquele objeto que a mulher não encarna mais. Por isso que a gente diz, né, que o casamento é uma coisa mutável, uma coisa plástica, uma coisa
que vai se alterando. A vida não é estática, né? Isso é um sonho que a gente tem. Por isso que a gente fica reclamando do parceiro. Ele mudou tanto, ela mudou tanto. Não, não mudou. A vida muda. Você também mudou e você não percebe isso. O segundo texto do Freud, aí é mais específico, ele chama de... Freud tinha uma genialidade para bolar títulos. Sobre a tendência universal à, com crase, depreciação na esfera do amor. Então o homem... quando se relaciona com um objeto, às vezes ele precisa de certas condições para ele conseguir usufruir e desfrutar desse objeto. Como a gente está falando da mulher, no caso, é bastante comum os homens precisarem rebaixar a mulher. Mas por que ele precisa rebaixar a mulher? Porque o homem, isso também é cultural, social, ele precisa se sentir no controle, ele precisa se sentir poderoso, ele precisa se sentir potente. Isso não se limita apenas à cama, se limita à vida cotidiana. Ele precisa mandar na mulher. Eu sou o homem da casa. Gente, eu imagino que mulher hoje, 2023, aceita isso. Porque fica difícil, porque o que a mulher quer é outra coisa. Ela pode até querer brincar disso, não vejo nenhum problema, por exemplo, na cama. Eu acho que isso é um detalhe. Mas na vida cotidiana vira uma coisa chata, né? Porque a pessoa fica sempre no papel de degradada. Brincar disso na cama é uma coisa, na vida real é complicada. Mas o homem tem esse lance de preciso me afirmar. Eu acho que intuitivamente as mulheres sabem melhor que o Freud sobre isso. O homem tem essa coisa boba, né? Se ele não tiver poder, se ele não tiver potência, eu que mando, eu que sei. Você sabe com quem você está falando, enfim. E aí o que acontece? Ele acaba dividindo a mulher, degradando, né? Ele transforma a mulher em puta, mas ele se apaixona pela santa. Quando ele se apaixona demais pela santa, ele não tem mais tesão pela santa, porque ele dividiu, ele só tem tesão pela puta. Então é interessante, ele acha fora uma puta pela qual ele possa manter o desejo aceso. Então, resultado. O Freud tem uma expressão nesse texto que é muito interessante. O homem, quando se apaixona, ele se apaixona pela mulher que ele não deseja. Quando ele deseja uma mulher, ele não se apaixona. Ele ama a mulher que ele não deseja e deseja a mulher que não ama. Feliz é o homem e feliz é a mulher no qual essas duas coisas se encontram. O homem que consegue amar e desejar a mesma mulher porque existem obstáculos internos, aí evidentemente entre as questões inconscientes, conscientes, claro, mas existem obstáculos, de novo, internos que causam esse tipo de problemática e acaba chegando no consultório do analista. Tanto os homens, eu não consigo avançar se eu não degradar, como as mulheres não entendem, mas por que o homem gosta tanto disso? O ideal seria a fantasia poder ser relativizada, poder, como eu disse, claro, se tornar uma brincadeira, mas o que eu vejo é que não fica restrito à brincadeira, ela acaba avançando muito mais, e aí isso tem consequências na vida 2, para cada um dos dois e na vida 2 também. A análise é o melhor caminho para tratar isso, não é uma coisa fácil. E por fim, o último texto que o Freud trata, que tem a ver com, enfim, a psique masculina, é o tabu da virgindade. Se a gente pegar só o título, especialmente no Brasil, a gente vai se lembrar, era importante, a minha avó casou virgem, teve 18 filhos com meu avô, tal, né? Era algo muito valorizado, né? Era um patrimônio, né? Se ela é virgem, ela não conhece nenhum homem, ela não vai me comparar a nenhum homem, então ela vai ficar muito apaixonada por mim para sempre. E a gente sabe, né? Depois, enfim, o tempo passando, que a virgindade foi uma coisa social, cultural de alguns anos atrás, que hoje já não tem mais o mesmo valor. Mas o Freud se interessa em saber por que isso é tão valorizado culturalmente. Ele vai atrás, ele vai pesquisando, lendo livros. Freud era um bom pesquisador, aí ele vai citando os autores de como o tabu da virgindade em povos, claro, mais antigos, outras culturas, outras civilizações, por que isso era tão importante? Ele traz bastante coisa, certos povos acham que... Outras culturas, né, acham que o sangue do defloramento vai ser uma coisa negativa, vai prejudicar aquele povo, vai afetar a fertilidade do campo, a comida, né? Outros entendiam que
a ex-virgem, né, vai odiar tanto aquele homem que a desvirginou. Em outras culturas era um homem de fora que fazia esse papel, porque ela não ia mais vê-lo. Às vezes tinha um falo de madeira, quase como um consolo que a gente tem hoje de borracha, que fazia essa operação e depois isso era abençoado pelo sacerdote. Enfim, o que o Freud quer demonstrar é que, na verdade, tem um aspecto simbólico nessa questão da virgindade, que é como a mulher lida com a virgindade dela, óbvio, no corpo dela, mas como o homem lida. Como para o homem isso também tem um valor simbólico forte e provavelmente está ligado à agressividade, que é algo que culturalmente em várias sociedades é reprimido, é recalcado. Então, esse é um texto que deveria ser pensado nessa chave, muito mais do que a questão no corpo, o ímã, a questão da agressividade ou eventualmente de uma coisa não desejada, uma coisa em alguns momentos até violenta, por que não? Mas é interessante como isso, em termos simbólicos, está presente no psiquismo humano, e o Freud está tentando demonstrar que o homem também tem alguma, vamos dizer assim, também tem alguma dificuldade, não só as mulheres, para lidar com a virgindade, até porque a gente não fala da virgindade masculina, o homem não tem ímen, mas o homem também é virgem, enquanto ele não tiver o primeiro intercurso sexual amoroso com alguém, ele é virgem, mas a gente não fala disso. A gente fala sempre da virgindade feminina, e o Freud se pergunta, meu Deus, por que isso é um tabu? É um tabu porque toca profundamente numa questão simbólica. Bom, aí o Freud avança um pouco mais, eu resolvi destacar um outro texto, que é, assim, mais uma vez, clássico do Freud, que é um título curioso, né? Você ouve o título e pensa, meu Deus, mas o que o Freud quer dizer com isso? Então vamos lá. Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade. Então, o Freud está, nesse texto, tentando precisar como é que a neurose, claro, responde, né, como eu já disse, as dificuldades da vida. Então ele usa o termo mecanismo no sentido de algo que faz funcionar, né? Como um relógio. O relógio está quebrado, precisa trocar os mecanismos internos dele, lubrificar, o relógio volta a funcionar. Aí a primeira pergunta que a gente pode fazer, mas por que esses três elementos estão presentes nesse texto? Não tem mais outras coisas, mas por que ele destaca três e fala mecanismos neuróticos nos três? Então vamos lá. O ciúme, ele começa dizendo o seguinte, que o ciúme é uma condição humana, todo mundo sente, todo mundo, enfim, passa por isso. Aliás, quanto mais nega, mais ciumento é. E o Freud fala, bom, então essa dimensão neurótica está presente no ciúme de alguns jeitos, de algumas maneiras. Então ele fala que tem os ciúmes normal, os ciúmes que a gente chama de neurótico, tradicional. Você não gosta de mim, você gosta mais do outro, eu acho que você vai me trair. É uma coisa humana, uma coisa que todo mundo passa, não tem grandes segredos. Mas tem dois tipos de ciúme que Freud diz que são mais complicados, que é o ciúme projetado e o ciúme delirante. O ciúme projetado é um ciúme no qual eu projeto o meu desejo de trair no parceiro ou na parceira. Que são aquelas pessoas que estão sempre pensando, meu Deus do céu, mas por que você sente tanto ciúmes? Porque você vai me trair, porque... Então Freud diz, espera aí, essa pessoa tão ciumenta, tão temerosa de ser traída, no fundo, ela tem o desejo de trair. Como ela não consegue fazer isso, ela projeta no parceiro ou na parceira. Quem está de fora vê, mas por que ela tem tanto ciúme? Por que ele tem tanto ciúme? Não tem nada a ver. Claro, não tem nada a ver mesmo, porque é algo dele. E tem um terceiro tipo, que é muito pior, que é o ciúmes delirante, que, como o próprio nome já diz, é da ordem de um delírio, aí não tem nada a ver com a realidade mesmo. E a pessoa pode acabar tendo decisões radicais e atos radicais. São os famosos assassinatos por ciúmes. A gente cansa de ver aí na mídia, e o sujeito pode estar muito perto de um delírio, porque para ele aquilo é verdade mesmo. Então Freud se interessa em pensar, mas por que é esse delírio? Aí ele pega a paranoia como modelo para tentar entender um pouco. Então vamos lá. Paranoia, no senso comum, todo mundo imagina, o sujeito é paranoico, ele se sente perseguido por alguém. Ok. Todos nós temos um traço paranoico, sem problemas. Mas o paranoico, estruturalmente, né, ele está dentro da psicose, ele tem um raciocínio circular mais ou menos assim. Eu amo um homem. Aí todo mundo fala, mas você é homem, como é que você pode amar um homem? Você é homem, você tem que amar uma mulher. Aí ele fala, mas eu amo um homem. Não, você não pode amar um homem. Aí então ele fala,
Então esse homem me odeia. Não, você não pode achar isso dele. Mas da onde você tirou que ele te odeia? Será que ele não te ama? Aí ele fica, bom. Ah, então ele me ama. Não, mas ama também não pode, vocês são homens. Não, então ele me odeia. Então não só ele me odeia, ele me persegue. Então Freud chega à conclusão que na paranoia o perseguidor é sempre alguém do mesmo sexo. Na verdade, é alguém que, no fundo, lá no início, o paranoico tinha alguma atração, provavelmente, se interessava por essa pessoa. Como ele não consegue lidar com isso, ele transforma primeiro esse amor em ódio pela dúvida e depois esse ódio pela perseguição. E, por fim, a homossexualidade, aí a gente consegue ligar no Édipo, é de fato uma escolha de objeto. O mais esperado seria que o menininho tentasse se livrar do pai e tentasse ficar com a mãe, depois achasse uma mulher parecida com essa mãe. No caso da homossexualidade, o menininho permanece ligado ao pai e a menininha permanece ligada à mãe. Eu quis frisar dessa maneira porque, para nós psicanalistas, não importa se o sujeito é homossexual ou heterossexual, é as dificuldades dele para lidar com o objeto. Então, para a gente, não muda muito. Ele só quer ser amado, ele é um humano. Agora, tem mais um outro texto do Freud muito curtinho que eu gostaria também de trazer, que é a organização genital infantil, que eu já falei um pouquinho lá atrás, mas eu vou retomar, que é a questão do corpo, né? Então, voltando lá, o nenenzinho, meu Deus, o cavalo tem um pipi grande, a égua não tem. Ele fala, meu Deus, mas onde está o pipi da égua? E ele começa a notar que os humanos também, mas a mamãe tem peito, o papai não tem, o papai tem o pipi, a mamãe não tem nada. Não é a mamãe não tem nada, a mamãe tem outra coisa. Né? O Lacan falava uma coisa muito interessante, um psicanalista francês, ele falava assim, você chega na estante e vê vários livros, aí tem um buraquinho que cabe certinho no livro, você fala, ali tinha um livro, mas quem te disse que ali tinha um livro? O dono da estante pode ter deixado aquele buraco vazio desde quando ele construiu a estante, a casa, e ele pôs os livros, a estante é dele. Não, tenho certeza que ali tinha um livro. Então, o Freud, nesse texto, explica que, dentre essas teorias sexuais infantis, uma das questões é, o não pênis da mulher é o quê, então? E aí o Freud traz um conceito muito importante que ele já vinha trabalhando, que é a questão do falo. O falo é o que substitui essa falta perceptível. Então, para a mulher, algumas coisas podem ser fálicas, né? A gente fala mulher fálica, o próprio corpo, a capacidade de despertar o desejo no outro, um filho, ser amada por alguém, né? A pessoa, você tem que me amar, mas eu não te amo mais. Ela morre de desgosto, porque ser amada é algo fálico. Então o neurótico ele inventa falos para lidar com essa incerteza estrutural da própria vida, com o buraco da vida. Então a gente vai deslocando, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou corintiano, eu sou psicanalista, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu sou lindo, eu sou... Não importa. São atributos fálicos que a gente tenta dar para nós mesmos e para a vida de maneira geral, para a nossa condição, acreditando que com isso não sejamos castrados, não castrado no sentido de castrar um pênis, mas aquela castração simbólica que eu já falei em alguns capítulos anteriores. Lá do Édipo, eu não consigo realizar tudo que eu quero com meu papai, com a minha mãe. Não vai conseguir, ninguém consegue. E você vai repetindo isso na vida. Então, um dos objetivos fundamentais de uma análise é mudar a relação do sujeito com o falo, com essa ilusão de que quando ele alcançar o falo, aí sim. Vou dar um exemplo só para encerrar aqui esse pedacinho aqui. Tem um comediante que eu gosto muito, que todo mundo conhece, um ator famosíssimo chamado Jim Carrey. Hoje já é um senhor, né? Mas acho difícil alguém não ter assistido um filme dele. Um grande humorista canadense. E ele ficou rico, óbvio. Deve ter ficado muito rico. E esses dias ele falou na TV, isso está na internet, ele teve uma depressão muito profunda. Provavelmente alguém perguntou para ele, mas você é o Jim Carrey, você é famoso, você tem um monte de dinheiro, como é que você deprime? E aí ele falou uma coisa tão singela, que explica tão bem, eu falo. Ele falou, eu gostaria que todo mundo, todo o planeta tivesse muito dinheiro, todo mundo, todos os habitantes do planeta Terra. E aí só para eles perceberem que não é isso aí, é outra coisa. Então isso é o falo, né? Algo que a gente encontra e diz, puxa vida, eu tenho agora, eu estou garantido. A vida não tem garantia. Por fim, encerrando agora um texto chamado Sexualidade Feminina, texto já mais posterior, de 1931,
o Freud começa a dizer uma coisa que depois ele vai dizer mais lá para frente, quando ele está mudando para Londres, para Marie Bonaparte. Afinal, o que era uma mulher? Ele começa a tentar entender o que é uma mulher, por isso que o texto é só de sexualidade feminina. Ele começa a pensar, bom, mas uma mulher é diferente de um homem. Ok, é mesmo. E não é só porque ela tem vagina, ele tem pênis, não. É uma outra cabeça, é um outro jeito de pensar, é outro modo de funcionar. E ele se pergunta, mas que diferença é essa? Agora, quando ele faz essa pergunta, ele não está hierarquizando. A mulher é superior porque ela é diferente do homem. O homem é superior porque ele é diferente da mulher, não. Porque o neurótico gosta de hierarquizar as diferenças. É mais, é menos, é bonito, é feio, é poderoso, não é poderoso, é barato ou caro, é acessível, é inacessível. O neurótico adora isso. Então, na verdade, essa mulher, porque a gente vive num mundo masculino, num mundo fálico, isso é importante, regido pelo falo, essa coisa bem masculina, a mulher passa a ser um não-homem, o que é um absurdo, porque a mulher ela é diferente do homem, não um não-homem. Tá certo? Porque a mulher, especialmente, eu ousaria dizer até pouco antes do Freud, ela não era uma mulher, ela era uma extensão do homem. Era uma coisa, não só porque não podia votar, etc., não tinha direito, não estudar, não. Essas coisas horrorosas justificariam o que eu estou falando, mas não é só isso. A mulher não tinha espaço, não podia falar. Ah, a mulher não criou, claro, não deixaram ela criar. Ah, não tem artista mulher lá na antiguidade, lógico, não deixavam. Depois que isso foi surgindo, a coisa foi mudando. Desnecessário explicar isso. Então, nesse texto, o Freud se pergunta como é que um bebezinho humano se transforma num homem e numa mulher. Para responder isso, a gente precisa avançar nos textos do Freud, que é o que eu vou fazer nos capítulos posteriores, mas ele diz que a principal questão, que é um tema que eu já tratei no capítulo anterior, a saída do complexo de Édipo. Então ele diz que o homem, grosso modo, o menininho, grosso modo, vai sair do Édipo querendo uma mulher igual à mãe. A menina, ela tem 3 saídas, ela quer outras coisas. Ela pode ser um homem parecido com o pai, talvez, que de alguma maneira ela vai ter um filho com ele, né? Então ela vai estar, vamos dizer assim, numa saída de Édipo muito parecida com a saída do Édipo masculino, mas tem mais 2, né? Que é permanecer infantilizada ao lado da mãe, né? São aquelas pessoas que parecem que estão casadas com a mãe, aquelas mulheres, o que é verdade, não conseguem, impressionante, não consegue ser uma mulher, não deixa de ser menina, 40, 50 anos. E a terceira, que a gente vai falar muito aí mais para frente, que é a mulher que tem raiva dos homens. Ela inconscientemente considera que não foi amada pelo pai, portanto ela de alguma maneira estende essa raiva a todos os homens, e o objetivo dela é de fato tirar o falo da mão do homem, mostrar que é ela que manda, ela tem o falo. Curiosamente, são as mulheres que mais chegam ao consultório de um psicanalista, porque tem alguma dificuldade de lidar até com a própria feminilidade. São mulheres muito interessantes. Essa é a Rádio Freud, eu sou o Leandro dos Santos.